De histórico para a Argentina. Aqui direto de Buenos Aires escolhi fazer esse vídeo para passar esses dados econômicos, os números, um pouco da percepção do que eu senti ontem no meio de uma mudança em que o país pode estar tomando rumo. Aqui com a bandeira ao fundo, tremulando em novos ares que circulam aqui pela Argentina. Novas esperanças, crianças abraçando os pais e o que fez a Argentina realmente chegar até esse ponto. Eu já me aprofundei em outros vídeos, passando um pouco do histórico todo do peronismo e não é o objetivo daqui. O objetivo agora é a gente entender o que foi que aconteceu nessas eleições e quais as perspectivas daqui adiante. Inclusive para a minha comunidade fechada, que está disponível no link aqui embaixo, acessem, que eu vou fazer um vídeo hoje mostrando o sentimento da rua, como foi ali aquele papo com as pessoas, as crianças abraçando os pais e me aprofundar nos pontos econômicos e perspectivas daqui adiante. Pois bem, nesse dia histórico foi eleito o primeiro anarcocapitalista, liberal, libertário, na história como presidente de um país. E não é um simples país, é a Argentina, que já foi um dos países mais ricos do mundo. Mudanças de ventos pela região, que assim seja e que possamos passar isso adiante. Um país a menos agora sendo governado pela esquerda. E as pessoas com o celular na mão, com uma tecnologia como essa que a gente tem, com mais compreensão de dados econômicos, mostrando a importância de entender a economia, como ela nos afeta a todos. Veja, fiz até um vídeo com essa camiseta aqui, que é realmente uma dedicação a uma das ideias de Javier Milei e que eu, como economista libertário, compartilho dela também. Pois bem, ontem foi muito emocionante eu passar ali na frente do Hotel Libertador, onde era o QG do Milei, ao falar com aquelas pessoas e eu vi um pai abraçando um filho que deveria ter ali seus 13, 14 anos e ele falou: caiu o muro de Berlim, voltamos ao capitalismo. E realmente essa é a impressão que pode dar. A Argentina já vinha arrumando há muitos anos, algumas décadas, e aprofundando cada vez mais nos últimos anos num socialismo, numa intervenção estatal muito grande, em controles cambiais, em falta de liberdades empresariais, escassez de dólares, controles governamentais frente à livre iniciativa de um governo meramente comprar dólares. E isso a gente sabe que leva ao fracasso econômico como um todo. Sin Cristina, Argentina! Sin Cristina, Argentina! Sin Cristina, Argentina! Sin Cristina, Argentina! Sin Cristina! Que coisa linda, cara! Esse ar novo é uma busca pelo capitalismo e pela busca pelo livre mercado, que é o sistema que, com todos os defeitos que possa ter, como todos nós temos, é onde mais tira a gente da pobreza. Portanto, esse é um fim de um modelo de empobrecimento. Que assim seja, afinal de contas ele não terá fácil para governar, onde ele não tem a maioria no Congresso. Mas a população cada vez mais mostrando isso e esses 14 milhões de votos que foi o maior voto da história e o primeiro presidente anarcocapitalista no mundo sendo eleito, mostra realmente uma barreira importante sendo superada. Eu vou falar agora na minha comunidade fechada sobre o que é o libertarianismo, como funcionam as ideias libertárias numa economia e como a imprensa notifica isso de forma completamente errada. Mas antes, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso realmente me ajuda. Mas vamos lá às ideias geral da Argentina como um todo, tá? Bom, a economia, a gente sabe que ela se organiza num sistema de preços. Ela é livre oferta e demanda. Quando o preço de alguma coisa está alto, significa que tem uma demanda maior do que oferta por aquele produto e você direciona, os empreendedores se direcionam àquele setor para produzir mais, para suprir aquela oferta e, obviamente, os preços se reequilibram. Isso é economia e os preços estão aí justamente como mensageiros dessa economia para mostrar, olha, dá para comprar isso, não dá para comprar isso, faz sentido produzir, não faz sentido produzir. E justamente o socialismo, o modelo que estava sendo implantado aqui já há muito tempo e que infelizmente ainda está em vigência com algumas ideias no Brasil, com o governo, mas por sorte
não deixamos aprofundar, pelo menos até o momento, como chegou aqui na Argentina, o sistema socialista ele mata os preços, ele mata o sistema de preços, porque o Estado passa a centralizar o preço, a precificar, a tabelar preços, e a gente sabe que isso leva à escassez e ao mercado negro, que é o que a gente vê aqui, principalmente, por exemplo, com dólares. Se você tem dólares, você recebe, eu troquei $1 a 1.000 pesos no mercado paralelo, quando há 3 meses atrás que eu tinha vindo para cá, pela primeira vez nesse ano, eu tinha trocado $1 a 450 pesos. Portanto, realmente uma ideia muito primitiva da esquerda e isso parece que vem chegando ao fim na Argentina. Pois bem, quais são as ideias então que Javier Milei quer implantar aqui? Vamos passar adiante. É justamente a redução do número de ministérios, que ficou super famoso, aquele vídeo em que ele fala que vai deixar 8 ministérios apenas em vigência, o que tem nosso total apoio. A dolarização da economia, que não vai ser um processo fácil, vamos ver como ele vai falar, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Eliminação do Banco Central, uma vez que se você dolariza você não precisa do Banco Central. Privatização de empresas públicas, redução dos impostos, diminuição dos gastos públicos. Isso já dá um choque liberal na economia como um todo, que pode sim ajudar no médio e no longo prazo essa economia que hoje enfrenta uma inflação de 150% ao ano. Então, o que eu vi foi realmente cenas muito bonitas, bandeiras da Venezuela, muitos venezuelanos compartilhando ideias que não querem ter que sair de novo de um país, e isso realmente emociona muito. Pois bem, como estão os mercados hoje? O MSCI Argentina, agora 12:30, está subindo 3,5% na Bolsa em Nova York, lembrando que hoje, segunda-feira, também é feriado aqui na Argentina, portanto as bolsas aqui não estão, a bolsa aqui não está aberta. E aí eu estou olhando os preços dos ativos argentinos em Nova York, tá? A Telecom Argentina subindo mais de 20%. Seguindo aqui a gente pode ver a YPF, que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, que eles tomaram uma multa de 16 bilhões de dólares de um tribunal americano durante a nacionalização, restatização, expropriação que a Cristina Kirchner fez em 2012 da YPF, que tinha sido comprada pela espanhola Repsol. Enfim, ela está subindo 36%, quase 37% agora. Portanto, o mercado entendendo bem que essa nova mudança trará ou traz novas expectativas para uma Argentina carregada de oportunidades, mas que estava completamente travada com ideias primitivas e estatizantes, tá? A ideia é que Javier Milei dolarize a economia. E por que isso? Quando você tem uma moeda que ninguém mais atribui valor a ela, justamente as pessoas não querem mais manter esses pesos no bolso. E aí eu até fiz outros vídeos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, eu até fiz outros vídeos mostrando como está desvalorizado essa moeda. Então aqui, por exemplo, é que agora já está acabando que eu vou embora hoje, mas isso aqui, por exemplo, são pouquíssimos reais, né? Então a gente vê normalmente você carregando bolos, notas de 500, mas a grande parte das notas é de 2.000, isso aqui já não vale absolutamente nada, dá para tomar um café, ou seja, a desvalorização da moeda, ela leva ao processo inflacionário e você não quer mais poupar nessa moeda, então as pessoas quando sobra algum dinheiro ele gasta, porque no dia seguinte ele não quer ter essa moeda no bolso, uma vez que ela não vale absolutamente nada. E aí a ideia do Milei é dolarizar a economia justamente para você tirar a possibilidade de uma cultura de impressão de dinheiro para financiar os gastos públicos que leva a um processo muito mais inflacionário, tá? E se você não tem mais o monopólio da emissão da tua moeda, se você usa a moeda de outro país, no caso o dólar, você não precisa mais do Banco Central, tá? Então a ideia, na minha comunidade eu vou falar sobre a dolarização, como isso funciona. Não é a ideia nesse vídeo, mas na comunidade, onde o link está aqui, acessem que a gente vai falar amplamente sobre isso, tá? A ideia é que, mesmo que ele consiga dolarizar, seja num processo. E esse processo, ele demora um pouquinho. Então, enquanto isso, é bem provável que vejamos aqui no curto prazo o peso se desvalorizando ainda mais frente ao dólar. Veja, se você tem um presidente eleito em que tem ideias de dolarizar a economia, você obviamente vai ficar menos ainda com os pesos na tua mão do que você ficaria antes, sendo que quase ninguém já ficava. Ou seja, o peso ele tende a desvalorizar ainda mais no curto prazo. E o peso desvalorizado no curto prazo é justamente mais inflação. Então,
A Argentina entrou nesse processo de deterioração econômica lá no começo do peronismo, nos anos 40, acelerado muito agora nos últimos anos. Claro que sim, mas vamos entender aqui, se são décadas de deterioração econômica, não tem como qualquer pessoa achar que vai melhorar em 6 meses ou 1 ano. Não tem como, isso é uma lógica. Eu sempre faço uma analogia. A pessoa que chega a pesar 200 quilos não vai ser atleta do dia para a noite. É um processo de mudança e as pessoas precisam entender isso, porque a Argentina chegou realmente no limite máximo da sua capacidade econômica, à beira do abismo. Então é bem provável que no curto prazo essa inflação ainda se acelere por conta de mais desvalorização do peso e em busca por dólares. Só que esses dólares eles tendem a acabar as restrições que hoje o governo impôs. Como eles têm escassez de dólar, justamente por controlar preços, o dólar some do mercado e isso leva ao mercado negro, onde o peso vale menos ainda. É o círculo vicioso, o ciclo vicioso da esquerda como um todo. Então é bem provável, de novo, que no curto prazo eles tenham algum tipo de aceleração dessa inflação por conta desse processo. Mas é natural que isso no médio e no longo prazo venha a melhorar se ele conseguir implantar essas ideias de diminuição de gastos, corte de ministérios, mais privatizações, atração de capital via segurança jurídica e segurança econômica, que ele deixou bastante claro no discurso dele de ontem, tá? Pois bem, a Argentina hoje, na média, hoje, novembro de 2023, tem 7% do seu PIB em subsídios. Vamos falar um pouquinho disso e como isso deteriora a economia como um todo. Em 2022, os subsídios econômicos representaram por volta quase 3% do PIB argentino. Entre 2016 e 2021, a média gasta de subsídio foi de quase 3,5% do PIB. E isso coloca a Argentina como país da América Latina com maior subsídio frente ao seu PIB, perdendo apenas para o Uruguai com 3,9%. Isso eu estou falando de subsídio econômico, que eu já vou fazer essa distinção. Quando a gente fala de distribuição de dinheiro por parte do governo para as pessoas e incentivos fiscais, incentivos tributários, isso chega a pouco mais de 7% do PIB argentino. Então, o que são subsídios? Qualquer incentivo governamental a setores privados e que o governo não recebe de volta essa compensação equivalente. Ou seja, você é a mesma coisa, você emprestar ou dar algo para alguém e não receber de volta. Só que qual é o dinheiro que o governo dá? Dinheiro público, que ele arrecada de impostos. E como é que ele arrecada de impostos? Se ele precisa cada vez mais dar subsídio, aumenta impostos, ou aumenta a dívida, ou imprime mais dinheiro, que é a cultura argentina. Você imprime mais dinheiro, como foi no Brasil até os anos 90. Imprime mais dinheiro em circulação, mais abundância desse ativo, o ativo desvaloriza e isso leva a uma alta dos preços. Então, essa ajuda ou essa doação, vou colocar assim, do governo ao setor privado, ao amplo setor privado, para que eles não subam os preços, você usa o dinheiro público de arrecadação de impostos, que precisa ser cada vez maior, para travar preços, congelar preços. Lembra que há pouco tempo a gente falou que os preços é um mensageiro numa economia? Se você congela o preço, você mata a oferta e demanda. Mais cedo ou mais tarde isso vai levar à escassez ou endividamento do país. Um país mais endividado, naturalmente, é um país em que a sua moeda vale muito pouco. Então, os subsídios, eles incluem benefícios a produtores de bens ou serviços para que eles consigam manter o preço mais baixo, porque eles não teriam competitividade no livre mercado. Se eles não têm competitividade no livre mercado, significa que eles são ineficientes. Alguém está sendo mais eficiente que eles. Ora, o livre mercado prega justamente isso. As empresas ineficientes não devem ser sustentadas com dinheiro público. Caso contrário, isso vai levar a uma deterioração do valor da moeda no médio ou no longo prazo, isso aqui, e aí isso vai levar a um processo inflacionário. Bem-vindo à Argentina, bem-vindo ao que foi o Brasil, bem-vindo à Venezuela, bem-vindo a tantos outros países que seguem essa dinâmica perversa e primitiva. Então, o governo cede esse dinheiro para que essas empresas, que são ineficientes, uma vez que não conseguiriam competir no livre mercado com a sua concorrência, conseguem ofertar preços mais baixos. Ou seja, o ônus disso, o prejuízo disso, fica com o dinheiro público.
dos pagadores de impostos, tá? Que é justamente como eles se beneficiam, como eles se financiam. O governo se financia através de aumento da carga tributária, que vem acontecendo no Brasil, que eu venho falando diariamente, aumento do endividamento público, que obviamente quanto mais endividado, mais exigem taxa de juros para te emprestar dinheiro, ou emissão de moeda, impressão de moeda que leva à desvalorização da moeda. E vamos entender um pouquinho aqui como funcionam os subsídios até hoje na Argentina. Você tem basicamente subsídios da oferta e subsídios da demanda. Os subsídios da oferta é, por exemplo, o dinheiro público, como eu acabei de explicar, que vai para empresas de gás, eletricidade, água, transportes, esses bens que costumam ter preços administrados. 95% dos subsídios aqui na Argentina vieram do lado da oferta e para esses setores, gás, eletricidade, água e transporte, ou seja, o dinheiro público indo para essas empresas para vender a preços mais baixos ou competitivos, tá? E você tem também os subsídios da demanda, que é a entrega de dinheiro diretamente à população. Somando tudo isso, é o que eu falei que dá pouco mais de 7%. Inclusive, se a gente olha nesse quadro aqui, olha que interessante onde eu coloquei em amarelo, nas transferências correntes. Tem aqui em pesos, mas é interessante olhar na variação interanual, onde está em amarelinho. Veja os subsídios ao transporte, que cresceu quase 174%, referente ao ano anterior, do mês de setembro de 2023 até setembro de 2022. Os subsídios da energia, que cresceu 18%. Então, são esses os principais, tá? Se nós olharmos aqui nesse próximo gráfico também, a participação das transferências correntes, grande parte dele vai para energia e transporte também, como eu falei, ou seja, mais dinheiro público para esses setores manterem as tarifas congeladas, tá? Bom, subsídios econômicos, mais um gráfico aqui que mostra que o setor realmente de transporte é altamente subsidiado, assim como outros, como eu falei aqui, água, gás, eletricidade e etc. Mas a gente consegue ver na última coluna da direita, onde está em amarelo aqui, que aparece o setor de transporte mais 14,9%, ou seja, o subsídio foi maior do que a inflação. A inflação teria subido, que está na casa dos 10% ao mês aqui, corrigiria os preços nesses patamares e o subsídio foi maior do que a inflação para conseguir manter os preços controlados. E, obviamente, mesmo assim, a inflação está em 150% ao ano. Por quê? O valor da moeda acabou, não há mais confiança no peso e por isso esse é um dos motivos que eu defendo a dolarização e a mudança da cultura em que os argentinos, os burocratas argentinos, não podem mais imprimir dinheiro, não deveriam poder mais imprimir dinheiro para se financiar, que foi uma das regras que fez com que o Brasil conseguisse vencer a hiperinflação lá no começo dos anos 90. Se nós olharmos agora aqui também a evolução dos gastos públicos em subsídios econômicos, a gente vê que no governo do Maurício Macri, que foi um governo, digamos, centro-direita, que apoiou agora o Milei, estava no primeiro turno apoiando a Patrícia Bullrich, e agora ele passou a apoiar o Milei no segundo turno. Ele derrubou os subsídios frente ao PIB ali no ano de 2017, 2018 e tinha chegado no auge em 2012. Com a Cristina Kirchner. Veja que chegou a bater 4% do PIB. A gente falou que os subsídios chegaram a pouco mais de 7%, mas é a somatória dos subsídios econômicos e a transferência de capital. Aqui nós estamos falando simplesmente dos subsídios econômicos, tá? Ou seja, aqueles que mantêm os preços congelados ou os preços controlados em alguns setores. Então veja que caiu, depois voltou a subir de novo durante a gestão aqui de Alberto Fernandes com Cristina Kirchner. Também, obviamente, a gente vê uma queda em percentual do PIB no último ano porque a Argentina simplesmente estagnou. A gente vai ver o PIB daqui a pouco como é que está nesse ano, que está caindo quase 5%, impressionante. Então, nesse próximo gráfico aqui a gente consegue ver o crescimento dos gastos governamentais argentinos. Olha como eles vêm crescendo, não param de crescer o gasto público argentino. E se nós olharmos o crescimento do PIB, veja que eu coloquei a linha amarela para mostrar onde é o zero, ou seja, grande parte das vezes, desde 2014, a Argentina enfrenta uma queda do seu PIB. Eles estão na sexta recessão desde os anos 2000 e deram 10 calotes na sua dívida. Não tem mais como um país seguir com esse modelo estatizante e esse modelo socialista. O recado que eu deixo aqui é uma mensagem de extremo apoio, não apenas ao Javier Milei, mas às ideias da liberdade. Pela primeira vez, vemos mais pessoas discutindo sobre a escola austríaca,
como Murray Rothbard, por exemplo, falou, a gente vê mais pessoas querendo discutir, entendendo quem foi Mrs. Hayek, uma escola extremamente importante que mais explica os fundamentos econômicos e que é deixada de lado, porque obviamente ela bate de frente com o status quo. As pessoas entendendo que o Estado ele está lá, mas ele se beneficia com poucos burocratas, tirando proveito para eles, mas devolvem nada para uma sociedade. Se você realmente começar a brigar por uma sociedade aberta em ampla concorrência, quem se valoriza mais, quem se beneficia mais é o próprio consumidor com mais opções de produtos ou serviços a preços e tecnologia mais competitivas. Javier Milei, espero que você tenha toda a sorte do mundo, não será fácil, desmantelar um sistema de subsídio, décadas de pessoas que dependem de um Estado e com isso se empobreceram ou foram mantidos na pobreza por uma esquerda que não tem a menor responsabilidade ou preocupação com o seu povo. Parece que estamos no purgatório, mas sairemos disso com resiliência e que essa mensagem seja passada adiante também para o Brasil, onde mais de 50% da população, ou pelo menos 50% da população, simplesmente abomina as ideias atuais. E isso faz com que mais pessoas entendam de economia, entendam o processo econômico, entendam o malefício no médio ou no longo prazo e que possamos assim brigar por mais liberdade, por mais abertura econômica e menos intervenção estatal. Muito boa sorte, Javier Milei, e viva la libertad!